Sejam todos bem-vindos a essa sala de aula. Nós somos o Instituto Naiote, a Casa do Ensino. Nós estamos aqui toda semana batendo um papo sobre as lições da Escola Bíblica Dominical, lição Betel. Eu sou o Aguinaldo, nós somos daqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. E nós vamos para a lição 6, que é os dons de poder. Eu quero lembrar ainda que domingo, primeiro domingo de novembro, nós estaremos comemorando, ou comemora-se, o Dia Mundial, o Dia Natalício da Escola Bíblica Dominical. Não deixe de fazer aí um evento comemorativo, acusar esse dia nesse primeiro domingo de novembro, porque é um dia muito relevante, marcante para a Escola Bíblica Dominical. Vamos aqui para a nossa lição 6, os dons de poder. Textuário diz: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam os sinais que ele fazia. Atos capítulo 8, versículo 6. E a verdade aplicada diz: a cada discípulo de Cristo deve desejar e buscar os dons espirituais para o cumprimento da missão de evangelização e edificação da igreja. Vamos lá, olhando a hora aqui, porque nosso tempo é corrido. Bom, quais são os objetivos dessa lição? Falar que a igreja precisa do poder do Espírito Santo, ensinar que os dons de poder continuam atuais e mostrar a importância dos dons de poder. Texto de referência, nós estamos aí em João capítulo 14, 12 e 13 são os versos, e Hebreus 11, 1 e 6 são os versos. Dons de poder, que possamos pregar mais sobre isso, falar mais sobre isso, contar experiências sobre isso, sobre manifestações, sobre cura, sobre sinais poderosos de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas, que possamos sermos instrumento de Deus, que as nossas mãos possam ser mãos abençoadoras, usadas por Deus, como era a mão dos apóstolos. Então, mãos sem ira, sem contenda, mãos pacificadoras, mãos que oram e Deus abençoa. Vamos lá. A introdução dessa lição 6 diz assim: através dos dons de poder, a Igreja de Cristo vive o sobrenatural de Deus na terra. Estes dons de poder são fundamentais para que a igreja não se apoie na capacidade dos homens, mas no poder de Deus. Dons relacionados a poder. Quando a gente lê, deixa eu marcar aqui para eu não me perder, mas quando a gente lê, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, o verso 5, diz assim: e também há diversidades de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E o 4 diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Se a gente lê, por exemplo, eu tô utilizando aqui na minha mesa um Novo Testamento grego, que quando fala dons, ele pega aí o carismata, ou seja, os dons, carismata vem de cariz, de graça. O dom é dado por Deus. Homem nenhum tem a capacidade de distribuir dons. Dons só Deus, só o Espírito Santo pode distribuir. Outro ponto importante aqui é que no versículo 5 diz: e também a diversidade nos serviços. Os serviços aí, a expressão serviços, é diaconia, ou seja, é o serviço de um diácono. Os dons, eles são para serviços, para o bem-estar do povo. Então, quem tem os dons, quem busca os dons, quem tem os dons, é para servir o corpo de Cristo e não para se servir das coisas de Deus. Vamos lá. Dons relacionados a
poder. E vamos começar aqui a falar do dom da fé. Lembrando que a fé, ela pode ser a fé comum. Quando a gente lê, por exemplo, Tito fala, Paulo chama Tito de seu filho na fé comum. Isso é a fé salvífica, a fé salvadora. Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Isso é a fé que vai de uma maneira crescente, tendo aí o seu progresso. Deixa eu ler aqui Tito. Tito 1,4 diz assim, ó, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo. Então a fé pode ser o dom, pode ser a fé salvífica e a fé natural. Como que funciona isso? Bom, a fé natural é a fé que todo mundo tem. Todo mundo tem fé. E essa fé pode desembocar a buscar um ídolo, a buscar qualquer outra coisa, a uma crença. É uma fé natural. Então a fé natural, todos têm essa fé dentro de si. E essa fé natural vai levar essa pessoa a crer em alguma coisa, automaticamente. A fé comum é a fé salvadora. Pela graça sois salvo por meio da fé. É a fé que me leva a aceitar o ensinamento de Cristo. Se eu e você temos a mesma fé, nós temos essa fé que Paulo chama de comum. É a fé salvífica, que é comum a mim e é comum a você. E ele chama Tito, segundo o meu filho, na fé comum. É a fé que comunica com a salvação. E em terceiro lugar nós temos a fé como dom, que está aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz que há outro, no mesmo espírito, a fé. Então nós temos a fé natural, a fé salvadora e a fé dom. Se a gente pegar, por exemplo, a expressão fé, lá no livro de 1 Samuel capítulo 21, verso 5, nós vamos encontrar o texto falando da fé. Mas a fé, a expressão fé, isso na ARC, tá bom? Na ARC você vai encontrar a expressão fé, mas no sentido de uma boa ação, de uma boa intenção. E vamos encontrar a expressão fé também em Abacuque 2,4. Então na ARC nós vamos encontrar 2 vezes a expressão fé no Antigo Testamento. Já a expressão fé na ARA no Antigo Testamento nós só vamos encontrar em Abacuque 2,4. Tá bom? Estou passando aí só a nível de curiosidade. Mas todo o Antigo Testamento é um livro extremamente voltado para a fé. No Novo Testamento, toda a Bíblia, todos os livros vão falar de fé, com exceção de João. João, ao invés de usar a palavra fé, ele usa a palavra crer, que não deixa de ser um sinônimo também aí da palavra fé. Vamos seguir o nosso assunto aqui, porque ele é extenso e é muito importante. Dons relacionados a poder, que é fé, cura e sinais. Dom da fé. É indispensável considerar que a fé como dom é diferente da fé natural e da fé salvífica. Ou seja, eu já comentei sobre esse assunto aí para a gente poder dar um passo aí adiante. Então a fé como um dom, como algo recebido para coisas sobrenaturais. Fé especial e milagrosa. Quer ver? Eu quero ler com vocês aqui o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5 e 8.
que diz assim, ó. E o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. O 8 diz, ó, Estevão cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Deu para entender? E, ó, cheio de poder, de graça, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quem era Estevão? Diácono, que provavelmente viu grandes manifestações na vida dos apóstolos, na vida de Pedro, de Barnabé, que também tinha grandes sinais sobre a sua vida, e automaticamente a fé desses homens era muito contagiante. E havia um desejo intenso de busca a respeito das coisas espirituais. Hoje, a gente fala muito pouco sobre dons, e isso foi como se nós colocássemos uma tampa de esquecimento sobre esse assunto. Nós não buscamos mais isso porque os crentes que vivenciaram mais isso também foram deixando isso de lado e se adequando a um novo evangelho onde as nomenclaturas são antibíblicas ou extrabíblicas, e nós fomos abandonando a essência da palavra de Deus, que manda nós buscarmos com zelo os melhores dons. E as manifestações foram se apagando, até porque a fé, ela pode ser uma fé que cresce. Por exemplo, quando a gente vê em Mateus capítulo 8, versículo 10, quando Jesus fala com o centurião, que o centurião fala que Jesus não precisa entrar na casa dele, manda uma palavra e o meu criado sara, Jesus fala que nunca viu tanta fé em Israel. Mas já para a mulher Ciro-fenícia, em Marcos 7, 26, ele disse para a mulher, porque a mulher fala, não, porque eu como das migalhas que caem da sua mesa, a minha filha está em casa endemoniada. E quando ele fala, eu não posso tirar os pães dos filhos para dar para os cachorros, não, eu como das migalhas. Jesus disse, mulher, grande é a tua fé. Marcos 8, 7, 26. E para os discípulos, em Mateus capítulo 8, versículo 26, quando eles estão ali atravessando o lago, naquele período de tempestade, ele acorda e fala para os discípulos, homens de pouca fé. Olha só como que isso é importante. A fé, ela tem aí os seus períodos. Pode ser grande fé, tanta fé, pouca fé, e a fé pode esmurecer. Jesus disse isso para Pedro, eu roguei para que a sua fé não esmurecesse, para que você não esmurecesse na fé, eu roguei por ti, está lá em Lucas capítulo 22. Então, fé é algo que a gente trabalha. Dom da fé é o que a gente pede a Deus. E com esse dom nós vamos fazer grandes coisas para Deus. Quanto mais nós nos achegarmos a Deus, maiores coisas nós vamos ver de Deus. Então, olha só, a fé especial, milagrosa, ela faz milagre. Fé não se dimensiona, ela tem tamanhos diversificados. E o dom da fé em ação no Antigo Testamento. Eu não quis abordar a fé no Antigo Testamento, porque eu quero trazer mais a tônica da fé no Novo Testamento, não exercida por Jesus, mas exercida pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. Porque quando a gente fala da fé exercida por eles, traz uma melhor conotação para nós. Quando a gente fala da fé exercida por Jesus, tem quem fala, mas Jesus era Jesus. Quando a gente fala do Antigo Testamento, mas isso é no Antigo Testamento. Não, eu quero trazer a tônica de homens como eu e você,
que vivenciaram esses fatos em Atos de maneira miraculosa, para a glória do nome do Senhor. Se a gente vê, acompanhando no Novo Testamento, nós vamos ver ali no livro de Atos, onde é o livro histórico do Novo Testamento, como havia manifestações de Deus em meio a esses homens que viveram essa vida de fé. Bom, o 2 vai falar sobre dons de curar. Dons de curar. E é importante a gente se atentar para esse ponto, porque no capítulo 12, no versículo 9, diz assim, ó. Não, peraí que eu estou em outro texto. Capítulo 9. Capítulo 12, versículo 9. A outro, no mesmo espírito, a fé, e a outro, no mesmo espírito, dons de curar. Só que quando a gente pega o texto aqui no grego, diz assim, ó, carismata e amaton, que quer dizer dons de curais. Não está no singular, aleluia, está no plural, dons de curais, que há uma diversidade de acontecimento nesses dons. Sai do singular como chegou para nós aqui na tradução do português. Dons de curais. Vai ter aí manifestações variadas nesses dons. É que a gente consegue compreender melhor. Então, ó, o carismata, ou seja, é uma dádiva divina, é algo que vem do céu. Ninguém pode te dar isso. Mas Deus pode nos dar se nós orarmos e se nós buscarmos e se nós ousarmos exercitar a nossa fé e os dons e a ação do Espírito Santo para nós. É porque é um assunto que é pouco falado em nosso meio. E quando a gente começa a falar nisso, a gente injeta fé pro povo. A gente contagia o povo com essas manifestações. E essas manifestações traz temor, traz tremor, traz para o ambiente uma maior espiritualidade, porque percebe-se que há a presença de Deus de fato naquele local, naquele ambiente de culto. Se você tem uma experiência assim, deixe o seu comentário aí. Deixe o seu comentário para que você possa compartilhar desse evento. Eu me recordo que uma certa feita eu orei por uma pessoa que estava cadeirante com muito parafuso na coluna, e Deus falou para mim que aquela pessoa ia andar, mas o quadro daquela pessoa era tão irreversível que eu não falei nada para ela, e realmente eu vi aquela pessoa andando. Então, de repente, você pode ter uma experiência aí de sinais, de coisas assim, manifestações terríveis. E você pode deixar o seu compartilhamento aí para poder acrescentar e somar com a fé daqueles que estarão ouvindo esse vídeo. Quero até pedir que você que não seja inscrito, não deixe de se inscrever, acione o sininho e dá o seu joinha aí, tá bom? Vamos lá. Então, o dons de curar, eu quero ler Atos, capítulo 9, versículo 34, que diz assim, 9:34, diz assim, ó, vamos nós. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. E levantando-se, olha, Pedro fala, Jesus, levanta-te, arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Jesus Cristo te cura, Enéas. Atos 9:34. Se a gente ler Atos 14, 8, 10, olha só, homens como a gente, como eu e como você, homem generalizando, tá? Homem e mulher também tem essa capacidade e essa ousadia. 14, 8, 10, diz assim, ó. Em Listra
costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta: apruma-te e endireita sobre os pés. E ele saltou e andava. Jesus mudou. O Espírito Santo mudou. Não, agora olha, o que fundamentava esses homens, se não era uma vida de devoção, piedosa, temerosa às coisas de Deus, de oração, de busca, de consagração, de jejum, de lágrimas, e não de entretenimento no meio do povo. Em todos havia temor e havia sinais e curas de maneira extraordinária. Então, a razão de ser conhecido com dons de curar. O 2:2 diz a relevância destes dons para a igreja de Cristo, que podemos dizer que a cura divina faz parte da obra redentora efetuada por Cristo na cruz. E eu quero ler mais um aqui, que é Atos 28. Atos 28:8 diz: ninguém pode dizer que possui esses dons. Os dons de curar é uma capacitação específica em circunstâncias que exigem a atuação divina do Espírito Santo na vida do crente. Na vida do crente. É interessante que, além do dom de curar, que é importantíssimo a gente ter, e eu acredito que você pode ter algumas experiências nessa área, como eu tenho algumas experiências que eu poderia contar, você também tem. Esses dons, eles estão entregue para nós. A gente precisa se apropriar pela fé, porque o dom é pela fé, com um fim proveitoso, é dado a cada um mediante a fé. Então, quanto mais eu exercito a minha fé, isso há uma maior possibilidade dos dons serem exercitados. 28, verso 8, diz assim: e aconteceu-se achar enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Oh, glória! Que Deus nos dê essa ousadia e essa intrepidez de exercermos esses sinais e esses dons dentro da igreja. Vamos lá, que seja a temática, que a igreja volta a essa temática. A orar para Deus curar o enfermo, a orar para manifestações de espírito mal, de demônio. Jesus curou uma mulher que há 18 anos tinha um aparente problema de coluna, e aquele problema de coluna dela era um demônio que possuía e causava aquela dor. Não que todo problema de coluna seja demônio, não vamos generalizar, mas no caso daquela mulher que andava encurvada, o problema dela era um espírito mau. Também temos aquele menino de Marcos capítulo 9, o lunático, que ele tinha um problema semelhante à epilepsia. Nem toda epilepsia é um espírito mau, mas naquele caso ali era, e Jesus expulsa o demônio daquele menino e ele fica bom. Talvez o que falta para nós, muitas das vezes, é esse discernimento e é essa autoridade para nós exercermos essa capacidade, esse poder sobre-humano que Deus deu para nós como a sua igreja. Menos entretenimento, mais autoridade e ousadia de Deus para as nossas vidas. Vamos aqui em operações de maravilhas. O 3 diz que operação de maravilhas. Se a gente ler Marcos capítulo 20, capítulo 16, verso 20, vamos ver o que diz. Marcos 16, 20, para a gente poder abrir esse conteúdo aqui. Diz assim, 16, 20 de Marcos. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam.
Nós estamos falando aqui de operação de maravilhas, que são sinais, que é o 1 Coríntios capítulo 12, vamos voltar lá para Coríntios capítulo 12. Capítulo 12, vamos lá, capítulo 12, verso 10, diz: e há outro operações de milagres, e há outro operações de milagres, operações de maravilhas. A gente acaba tendo uma junção de dons de fé, de dons de cura e de dons de operações de maravilhas. Por exemplo, este dom não é por mérito humano, de maneira nenhum dom, nenhum carismata, que vem de cariz, que vem de graça. Uma carismata é um dom dado por Deus. É um presente dado por Deus. Um carismata, um dom, é de graça. Deus é quem ortoga para que a igreja exerça um trabalho eficiente com a pregação da palavra e com a manifestação do poder de Deus por meio das nossas vidas. Então, quando a gente lê Atos capítulo 2, verso 43, que Deus, quando nós estivermos ministrando essa aula, que Deus possa estar curando. Ora para isso, para que isso aconteça. Eu quero pedir a Deus que, se você assistindo essa aula tiver algum problema, que Deus possa te curar, que Deus possa te visitar, que a mão de Deus possa te tocar e restaurar qualquer problema que você tiver, restaurando a tua saúde. Que o Espírito do Senhor, na autoridade dessa pessoa bendita, do Espírito Santo, possa te visitar com cura e te dar saúde, saúde emocional, saúde espiritual, e que toda ingerência maligna possa cair por terra no nome de Jesus. Oh, glória a Jesus Cristo. Então vamos ler aqui Atos 2:43 para a gente seguir aqui a nossa conclusão. Diz assim, 2:43. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Que coisa linda! E muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. O dom da operação de maravilhas acompanha toda a Bíblia. Aí o autor vai abordar aqui a respeito do Antigo Testamento, mas eu quero me ater ao Novo Testamento. Ao Novo Testamento, e Atos 8:13 diz assim, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! Ele ficava extasiado de ver, se é um homem de bem, teria aprendido com Filipe, mas queria negociar aquilo que se não negocia-se para poder se dar bem. Perdeu de receber coisas de Deus por causa da má intenção do coração, de se autopromover e de lucrar com as coisas de Deus. Que Deus nos guarde de brincarmos com coisas tão sérias como é as coisas de Deus. O dom da operação de maravilha no Novo Testamento. E aí nós vamos ver ali de Atos capítulo 3, por exemplo, quando João está indo para a oração, a gente vê ali que eles estão sempre caminhando para a oração. A oração é a mola mestra disso tudo. Porque a oração não te massageia. A nossa carne não quer orar.
A nossa carne não quer dobrar joelho, não quer ficar ali numa reunião de oração. Mas eles frequentavam reuniões de oração. E eles estavam indo quando aquele homem que jazia à porta do templo pediu uma esmola. E eles falaram, nós não temos prata nem ouro, mas vamos te dar o que temos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Que Deus possa restaurar esses sinais dentro da igreja mundial no século 21. Assim como o Senhor usou tantos homens, que Ele possa nos levantar, que Ele possa, a partir dessa aula, falar conosco, nos sacudir e nos encher da sua presença e da sua fé por meio da palavra dEle. Que Deus abençoe a sua vida. Eu peço que Deus te ilumine, que aqueça o meu e o seu coração e que nos use de maneira sobrenatural na sua obra. Fica com Deus, boa aula, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério, a sua igreja, tudo que for seu, que a mão de Deus esteja sobre você. Em nome de Jesus.